Livre para todos os públicos. O programa a seguir é uma produção independente. Seu formato, conceito e opinião são de responsabilidade de seus produtores. Iniciamos mais um Por Trás das Câmeras e hoje temos dois convidados, dois jovens que estão aqui conosco. Um já é uma figurinha bem conhecida, que é o Eduardo Moraes, e estamos com o Flávio Eduardo. Então hoje é duplicidade. Moraes duplo e Eduardo duplo. Então, estamos na duplicidade. Sejam bem-vindos por mais um programa Por Trás das Câmeras, que nós hoje vamos falar sobre um tema bem delicado e extremamente poderoso, que é a adoção. Não como ausência, mas como escolha. Não como falta, mas como propósito. Então, hoje você vai conhecer a história real. Uma história que nos ensina que filho não é apenas quem nasce do ventre, é quem nasce do coração. Vamos iniciar agora fazendo uma oração. O Eduardo Moraes vai estar orando para nosso início do nosso programa, abençoando esse início. Jesus, que o Senhor abençoe o programa de hoje. Jesus, que o Senhor possa tirar o cansaço, o medo de todas as pessoas que estão nos assistindo. Jesus, eu não sei o que essa pessoa está passando, mas eu quero dizer que vai passar por tempestades, vai passar por caminho difícil, mas vai passar. Jesus vai curar sua dor, Jesus vai fazer o milagre acontecer. Amém? E amém. Amém. Vamos ouvir um louvor abençoado, e quando retornamos com um devocional. E vocês quiserem já procurar na Bíblia de vocês Romanos 8,15 e Efésios 1,5. Vamos estar comentando, fazendo esse devocional. E fique conosco, porque esse tema hoje, além da deficiência, nós temos a adoção. As forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares
som e as maravilhas que o mundo conheceu e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim e me amou. Tem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim e me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim e me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim e me amou. Estamos retornando e vamos fazer o nosso devocional. Como eu comentei, Romanos, a gente vai estar comentando agora em Romanos. Só um momento que ao vivo aqui, eu preciso só fazer uma coisinha. Consegue mandar o link pro Flávio? Entra no... Você me mandou o link? Não aparece. Vou agora nas asas do vento,
a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua, ela é tua, ela é tua. A vitória é tua. Deus mandou eu te dizer. Mandou eu te dizer. Pare agora de sofrer. Desculpem, mas tivemos um probleminha e sabem que ao vivo acontece, né? Então voltamos aqui na nossa palavra, Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outras vezes estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Efésios capítulo 1, versículo 5 diz assim: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para que si mesmo, segundo beneplácito da sua vontade. A Bíblia nos ensina algo extraordinário. Nos fala também que fomos adotados por Deus. A adoção na palavra não é improviso, é decisão, é escolha consciente. É algo que você escolhe fazer. Você não faz por obrigação. Deus não nos recebe por obrigação. Ele nos escolhe por amor. E assim, eu tenho certeza que nasceu no coração da Noélia estar adotando o Flávio. E foi com 8 meses que aconteceu. Quando entendemos isso, percebemos que se adotado não é ausência de origem, é propósito, é presença. Conexão com a história do Flávio fala muito, porque hoje nós vamos ouvir a história de um jovem que foi escolhido e amado. Ele carrega não apenas um sobrenome, mas uma missão, um propósito. E eu quero deixar uma reflexão muito para nós hoje. Eu quero deixar para que a gente pense que o filho biológico ele é gerado no ventre, mas o filho adotivo ele é gerado no coração. E quando Deus gera no coração, ninguém pode apagar. Ninguém apaga. Então é muito importante, é uma responsabilidade, a importância da adoção e responsabilidade de educar. Porque a adoção é um ato de coragem, mas também é um compromisso diário, que não deixa de ser necessário. Porque a partir do momento que você decide adotar, você já vem sabendo que você também decidiu educar. E educar não é uma missão fácil, porque não é simples fato de você estar colocando uma vida no mundo. E essa vida não, você escolheu ela. Você escolheu ela para cuidar no mundo. Então, tem uma diferença. Você escolhe educar, você escolhe dar amor, você escolheu isso. E a Noélia escolheu algo lindo, maravilhoso. Nós que conhecemos essa história há anos, já sabemos como ela dedica, porque adotar uma pessoa, uma criança sem nenhuma deficiência, já é lindo. Imagine adotar uma criança que ela sabia que ia precisar de cuidados, que ia precisar de apoio, que ia precisar de terapias, que ela ia ter que se dedicar. Então, Deus ele fala muito em amor. Deus ele ama seus filhos. E um exemplo mais do que Deus deixou, não tem. O exemplo maior foi o de Deus, porque ele deixou e ele também permitiu que seu filho viesse ao mundo, e o seu filho foi escolhido. Ele foi porque José teve a escolha de querer cuidar ou não de Jesus. Jesus, ele não é filho de José.
Jesus, ele é filho do nosso Deus, nosso Pai que nos ama, que nos adota, que nos cuida. E Jesus é um exemplo disso. Então, hoje nós aprendemos que família não é definida pelo DNA, ela é definida pelo compromisso. Deus nos adotou, José assumiu Jesus, e ainda hoje existem homens e mulheres dizendo: eu escolho você. E essa é a história da nossa entrevista, do nosso entrevistado hoje. Ele foi escolhido, ele recebeu essa família que adotou ele. E quem adota precisa entender que não é apenas escolher, é formar caráter, é oferecer segurança, é ensinar valores. Porque a adoção não termina na assinatura de um papel, ela começa ali. E foi ali que começou a história do Flávio, quando foi escolhido para que ele recebesse não só o sobrenome, mas sim, né, recebesse o amor, a dedicação, toda essa dedicação que nós vemos que a Noélia faz. E esse mês de março não podia passar despercebido por nós, porque esse mês é um mês muito importante. Apesar de eu estar com 2 meninos aqui, esses 2 meninos, principalmente o Flávio, né, ele vai poder expressar isso, porque a importância da mulher. Foi a mulher que o escolheu, a mulher que dedica seus dias com cuidado. Então, a história do Flávio hoje também homenageia as mulheres. Esse mês vamos estar falando sobre as mulheres, e a mulher hoje escolhida é a Noélia, mãe do Flávio. E o Flávio vai ter um momento que vai poder estar expressando essa fala, né, que ele declara sempre que ela é o amor da vida dele. Hoje mesmo já ouvi ele falar várias vezes, nem sei quantas vezes, mas nas poucas 3 horas que estamos juntos, ele falou várias vezes quanto ele ama essa mãe dele. Então, é isso, né? Quando nós escolhemos, a gente precisa escolher com o coração, com a razão. A gente precisa fazer escolhas que às vezes muda destino, muda a situação. E escolher uma pessoa não é fácil, porque não é simplesmente só escolher. Você escolhe e você não pode ficar, como a gente já ouve casos, né, de pessoas ficarem às vezes devolvendo, não deu conta, e isso gera um trauma. Então, assim, que quando as pessoas abrirem esse coração para adotar, que abram o coração de verdade, que abram o coração com essa vontade de fazer essa adoção, né, para cuidar mesmo dessas vidas que precisam. Que por algum motivo Deus permitiu que elas ficassem ali para ser adotadas, ou elas foram dadas à adoção. E é muito melhor, né, uma mãe que não pôde criar seu filho, dá-lo para adoção, do que às vezes a gente vê acontecendo, né, deixar jogado em latas de lixo e coisas do tipo. Então, essa história do Flávio realmente ela nos emociona, porque a gente sabe de toda essa dedicação que a Noélia tem com os cuidados do Flávio e todo esse amor que o Flávio demonstra ter pela mãe dele. Que mais Flávios reconheçam a grandeza das mulheres que Deus coloca pela vida, né? Que ele continue honrando a mãe, o pai, a família que Deus entregou para ele. Porque Deus fala que aquele que honra pai e mãe tem vida longa. A palavra do Senhor diz isso. Então não seria eu falando, sim, o Senhor, ele fala que o filho que ele honra pai e mãe, os dias dele são aumentados na terra. Então não é sobre adoção, e sim sobre identidade. Não é sobre
simplesmente estar aqui, é entender que temos um propósito nessa terra. E para quem não lembra, o Flávio foi uma das pessoas que a gente entrevistou o ano passado, a mãe do Flávio, Noélia. E o Flávio, naquele momento, ele não estava preparado para falar a respeito desse ato tão lindo, maravilhoso, né, que é ter sido adotado, né, pela mãe maravilhosa que ele tem. Mas assim, eu conversando com o Flávio, falei, Flávio, mas por que, né, você ainda não tem esse entendimento? Porque é tão lindo, é muito lindo o que a sua mãe fez, né, que a sua família fez. E daí nasceu ali, né, a vontade de falar um pouco sobre isso. E eu falei para ele que quando ele estivesse preparado, ele poderia vir aqui e nós conversaríamos além dos CIDs que já apresentamos no programa passado. Ele tem essa história maravilhosa, linda, que a gente não adentrou por questão mesmo de responsabilidade, com compromisso com quem a gente traz para o programa. Nós respeitamos as histórias verdadeiras, as histórias reais, mas a gente trouxe essa história para dizer que o mesmo Deus que esteve lá com Jesus é o Deus que está aqui hoje com Flávio, que está aqui com as pessoas que estão precisando do seu socorro. Hoje eu meditava sobre algumas coisas e estava ouvindo, eu ouvi uma reflexão hoje, e essa reflexão me chamou para algo interessante. Que quando a gente for fazer algo, a gente não tem que... na Bíblia é falado sobre a prosperidade dos judeus, e eles são prósperos porque eles seguem os mandamentos de Deus. Eles seguem aquilo que Deus entregou. E tudo que a gente fizer, a gente tem que louvar ao Senhor. Tudo que nós fizermos é louvar ao Senhor. Se você trabalha adorando a Deus. Se você estuda adorando a Deus. Se você vai fazer uma comida, que você faça adorando a Deus. Porque na adoração, nesse fazer com compromisso com Deus, que Deus realiza tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Que o propósito de Deus se cumpre em nossas vidas. E eu fiquei meditando naquela hora que eu estava indo trabalhar, que eu estava ouvindo no rádio, e eu meditando sobre essa questão de adoração. Porque quando nós fazemos algo murmurando, a gente contamina as pessoas. Então, pensei comigo, né? Porque tava hoje um dia bem cansado. E eu tava pensando assim, eu falei, Deus, eu não posso deixar que as coisas ruins me contaminem. Eu não quero ser contaminada por coisas ruins. E comecei a conversar com Deus. Falando para Deus, eu não quero que as coisas ruins contaminem mais o meu dia. Que as pessoas que ficam murmurando contaminem minha vida. Porque eu tive um final de semana maravilhoso. E eu vi e senti a presença de Deus tremendamente em um rapel guiado que nós fizemos com o Eduardo nesse final de semana. Aonde as pessoas que estavam naquele rapel eram crianças, adolescentes que usavam cadeira de roda. Cid do Eduardo, G80.3, paralisia cerebral com uma lesão em cima do movimento, é milagre de Deus. Porque ele também era para estar usando uma cadeira de roda e era esse o diagnóstico que a gente ouvia todos os dias. Se sair da UTI, vai vegetar. Mas o que aconteceu? Fé, ação e não ficar escutando. Não vai andar, não vai falar, para que se leve para o tratamento? Não adianta. Foi não dar ouvido a coisas negativas, a pessoas que em vez de te dar uma palavra de encorajamento, te deixava
às vezes, pensativa e triste. Então, que eu consegui passar esses 27 anos, muitas das vezes, não ouvindo essas coisas negativas. Algumas coisas a gente acaba sugando, né? A gente acaba pegando, mas a gente perceber que as coisas positivas, as coisas, a gente não pode ficar lambendo feridas, a gente não tem tempo para ficar choramingando com aquilo que já aconteceu. Por algum motivo aconteceu. E Deus está sustentando, e Deus sustenta, e Deus tem mostrado. E quando a gente estava lá, porque o Eduardo andou com quase 4 anos, quando a gente estava lá naquele lugar, eu estava emocionada, mas também não era, porque o Eduardo já tem me levado para algumas aventuras, então meu coração já está ficando preparado. Mas era eu ver ali aquele grupo da inclusão, aquele pessoal fazendo aquele trabalho, com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, aquele sorriso no rosto, aquelas declarações. Quando perguntaram para uma das meninas que foi fazer o rapel, e eu vi na entrevista ela falando assim que qual que foi a sensação de liberdade. Liberdade, as pessoas têm liberdade e não sabem usar essa liberdade. E ainda ficam presos. Tem pessoas que estão presas, não é numa cadeira de rodas, estão presas dentro dos seus pensamentos, dentro do seu contexto, dentro das suas histórias, das suas próprias limitações. E hoje eu decidi trazer esses 2 jovens juntos porque o programa ele estava programado para uma outra situação. A gente ia falar mais um pouco sobre o diagnóstico do Flávio e eu escutei eles comentarem algo que me fez mudar a programação, o roteiro do programa. Ele tá sem roteiro. Eles acabaram com o meu roteiro. Porque o Eduardo falou para o Flávio, foi essa pergunta que eu escutei. E vocês vão ficar... A gente vai para mais um louvor, que eu vou me preparar para voltar. Só que antes disso eu vou jogar a bomba. O Eduardo olhava para o Flávio e falava para o Flávio bem assim, se eu não fosse assim, se eu não tivesse essa limitação, eu conseguia fazer mais coisas. Eu conseguia fazer outras coisas. E o Flávio já tinha comentado comigo que ele, por causa de algumas limitações, ele não conseguia certas coisas. E daí eu fiquei olhando para os dois e falei assim, imagine se esses dois não têm limitação. Já fazem esse monte de coisa, porque tem gente que sem limitação fica chorando, fica murmurando, fica reclamando. Daí eu pensei comigo, falei, não, esses dois vão ter que contar isso por trás das câmeras hoje. Vai ter que contar, né? Então, eu trouxe porque eles vão contar. Então, fiquem com mais um louvor e voltem porque eles vão contar o que eles queriam fazer, porque eles fazem muita coisa. Eles dançam, eles participam de rapel, eles participam de terapia, eles estudam. O Eduardo faz faculdade, o Flávio faz curso técnico. O que eles será que querem fazer mais? Então, fique com a gente, assista, compartilhe que a gente já volta. Acho que não vamos voltar agora. Hoje nós estamos realmente sem roteiro. E roteirista ainda, pelo jeito. Ai, Deus. Mas é assim, nosso Deus, ele faz o milagre. Mas para isso a gente precisa acreditar. A gente tem que colocar o propósito de Deus sobre as coisas. É Deus no propósito que tem sobre as nossas vidas. E entender que Deus tem esse propósito e que nós somos guiados por Deus. E que as coisas acontecem nas nossas vidas com a permissão de Deus. Nada aconteceu na nossa vida por acaso. Foi permissão de Deus. Porque Satanás, para tocar em qualquer vida, ele precisa de pedir autorização de Deus para vir, para poder bagunçar a vida. Porque foi assim com o Jó. Ele teve que ir lá, pediu para Deus autorização para poder tocar nas coisas e Deus não autorizou tocar na vida. Então, assim, se algo aconteceu na sua vida e você ainda não conseguiu encontrar a saída, peça a Deus por que algo
aconteceu em minha vida? Qual que é o propósito de Deus? O que Deus quer me ensinar nesse caminho, nessa caminhada? O que Deus quer usar a minha vida para passar nesse caminho, nessa caminhada? Porque nada é por acaso. Se Deus tem o controle das nossas vidas e Ele guia todos os nossos passos, por que Ele ia errar? Por que eles acham que eles são um erro? Eles não são erro, eles são projetos de Deus. Eles são filhos amados de Deus. E são filhos amados mesmo de Deus. Flávio, quer falar um pouquinho sobre a sua adoção? Não sei nem o que falar, né? Mas para mim foi assim um presente de Deus na minha vida. E assim, quando eu descobri a verdade, para mim foi um choque, né? E aí eu não queria acreditar no que minha mãe estava falando. E eu, assim, fiquei na hora meio confuso, né? Porque aí ela falou que não é pra minha mãe biológica. E pra mim, isso, tipo, nossa, como assim? Eu não sou teu filho? Aí ainda eu perguntava, eu lembro que eu perguntava, você não me ama? Eu não sou teu? O que aconteceu? E, assim, até hoje, assim, me incomoda isso. Que é difícil, assim, lidar, né? Mas, graças a Deus, assim, eu tô conseguindo enxergar muita coisa. Eu falo, nossa, pô, por que eu fiz? Se eu estou aqui com ela, é porque ela era pra ser. Ela tá aqui. Então, ela pra mim é uma coisa assim, minha mãe, não sei nem o que dizer, né? Como eu sempre falo, minha mãe é meu melhor presente que Deus me deu. E pra mim, hoje, assim, sendo sincero pra você, a minha mãe contou muita coisa da minha história. Eu, assim, foi difícil eu lidar, né? Eu tive muita crise, porque minha mãe teve que ir me explicando devagar. E aí eu todo dia eu ficava batelando naquilo, só naquilo. Mãe, eu sou adotado todos os dias. Porque você tem autismo, né, Flávio? Um dos seus diagnósticos é autismo. Além do autismo, eu esqueci aqueles nomes que é complicado de falar. Como que é mesmo? Autismo, anorexia, as outras doenças, né? O médico disse que eu tenho um TDAH, mas, né, só um falou. Agora se tem, eu não sei. E Stickler. Eu tenho bastante doença. Eu não sei de cor, sendo sincero pra você. Então, é uma coisa assim que ela, né, sabendo que você poderia ter algumas complicações, Sim. ela, mesmo assim, ela cuidou bem de você e adotou sem receios, né? Porque Sim. a gente vê esse amor, a gente participa. Eu conheço você acha que tinha, não lembro, mas você tinha quantos anos? Que Você eu lembra? entrei no grupo com 5 anos. Então, faz quantos anos? Você é bom de matemática? Quantos anos você tem hoje? Tenho 20. 20? Então, tem 15 anos que eu te conheço. Viu? E nesses 15 anos, eu sempre vejo Noélia com Flávio e Flávio com Noélia. E o Flávio dança. E o Flávio faz fisioterapia. E o Flávio faz... Um monte de coisa. O que mais que o Flávio faz? Bem, eu tô fazendo agora natação, né? E tô fazendo pilates também, né? E pretendo fazer mais coisas ainda pra frente. E você na escola, no colégio, você tá fazendo? Tô fazendo coisa de computação. Tá no ensino médio, né? Isso. Com muito orgulho. Isso mesmo, tem que ter mesmo orgulho, né? Porque
Tem um tempo, vamos dizer assim. Eu escutei isso, sabe? Até a pessoa tá aqui, ela vai poder me corrigir depois. Eu escutei assim, eu já poderia estar formado com essa idade. Porque ele é novinho, ele tem 27 anos, né? Mais novo que eu. Daí, 27 anos, eu já podia estar formado. Realmente, se você for olhar Sim. a grade, o contexto, é a idade que já teria terminado até uma pós, né? Se a gente fosse fazer isso. Mas não é só diploma que conta. E também foi a questão toda, porque nada veio fácil para vocês. Nada foi fácil. Eu lembro de, às vezes, questão de gasto calórico, por exemplo. Uhum. O que eu gasto de energia para realizar um esforço que vocês fazem é muito menos. Sim. Então, o tempo, a forma de ensinar, Então, vocês têm uma perda educacional causada pelo próprio sistema. Sim. Então, tem coisas que é o próprio sistema que causa. Por quê? Porque não dá aquele apoio que é necessário no momento. Sim. Porque para fazer uma físio, primeiro precisa ir para o sistema. Aí precisa pedir. Aí tem todo um... daí vai. Aí tem todo um vai, daqui a pouco volta de novo, faz tudo de novo para poder caminhar. Então, Amém. é complicado, mas vocês são vencedores, porque vocês estão cada dia avançando. Então, com 28 esse ano, o Eduardo vai terminar a faculdade. Tem gente que com 28 anos tá limitado. Tá limitado preso numa, que nem eu falei pra você, não tá preso na cadeira de roda, mas tá preso na própria mente, com vícios que deixam eles alucinados, destruindo a própria família. Sim. Então, assim, vocês são exemplos. E vocês têm que entender que Deus escolheu vocês para continuarem sendo exemplo. E não podemos deixar que coisas assim, tipo, nos magoem. No tempo certo, se for para ser, você vai casar, vai namorar, vai casar. Se for para ser, o Eduardo, no tempo certo, vai namorar e vai casar. Porque, que nem eu falei hoje pra você, quando a gente conversava, casamento não é sinônimo que tá tudo resolvido, a vida se resolve com casamento. Às vezes aí que tá o problema. Se casar mal, é um abacaxi pra descascar ainda. Então tem que vigiar. Entendeu? Vigiar muito. Então vamos pro louvor, que eles vão depois no retorno me contar o que eles queriam fazer. Que eu não entendi ainda. E eles vão contar para todos nós no Por Trás das Câmeras, ao vivo, no retorno do nosso intervalo do louvor. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou. Estando cego, me fez
Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Amazing grace, amazing grace, mil lutas, dores, tentações cairão sobre mim. Porém, a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Pra sempre, então eu cantarei da graça de Jesus. Agora, esses dois jovens vão nos contar o que é que eles queriam fazer que não fazem. O Eduardo e o Flávio agora. Quem pergunta pra quem? Bom, o que você gosta do... O que você gostaria de fazer? O que você gostaria de fazer que você não faz? De vontade. De vontade? Nossa, eu tenho muitas vontades. Se eu colocar aqui, fico até amanhã. 3. Resuma 3. 3 vontades. A minha primeira era trabalhar. E a minha segunda vontade, que eu acho que é a mais importante, eu tenho orgulho de falar sempre, é fazer uma faculdade mais pra frente. E a outra, não sei nem dizer, não consigo nem me falar. Que nem eu falei, né? São muitas vontades que a gente tem, mas a gente não consegue fazer. A minha vontade era que eu queria ter, ajudar mais a minha mãe e minha família. Essa
assim, é a que mais me deixa mais orgulho. Agora, pergunta pro Eduardo. Qual que era a vontade do Eduardo? Quer dizer, pergunta qual que é a vontade do Eduardo, não. Pergunta o que o Eduardo tava te falando lá em casa, né? E aí, meu amigo? Aqui, ó. E aí, Eduardo? Qual que era que você queria me falar? Agora você conta aqui pra nós. Fala que nós estamos curiosos aqui. Se nós Eu tá cortei o curioso papo aqui, porque a gente imagina tinha que lá. vir pra cá. Nós estamos ansiosos. Conta, conta. Pode falar. Você disse que eu não deixo você falar, agora você tá com o microfone aí, ó. Beleza. Eu vou falar. Minha primeira vontade é de fazer várias coisas. Trabalhar, Hum, ganhar meu dinheiro, hum, ter uma renda a mais hum. e... Deixa eu ver aqui a outra. A segunda vontade é de dirigir. Dirigir. Vai ser... Dirigir meu carro. Dirigir meu carro. Isso. Você queria dirigir seu carro. É? E você acha que isso pode ser é impossível? Não. Não. Mais pra frente. E você, Flávio? Você acha que é impossível você fazer uma faculdade? Não. Então vocês vão fazer. Amém. Por que eu falava de questão hoje? Que nós precisamos apresentar tudo para Deus. Porque quem é o nosso Pai poderoso, Deus. se tiver nos propósitos dele que você faça a sua faculdade, você vai fazer. E se tiver no propósito de Deus que o Eduardo dirija, ele vai dirigir. Sim. Mais ou menos assim ou sim? Sim. Posso ouvir um amém? Amém. Tô dando a vontade dele, né? E a outra coisa, Fale. comprar um terreno, fazer uma chácara. Vou comprar um terreno e fazer uma chácara? Eu não entendi essa agora. Não, comprar uma chácara. Comprar uma chácara? Colocar todo mundo pra trabalhar. Todo mundo quem? O portal das câmeras, trabalhar. Fazer um chalé lá pro pessoal das câmeras. Eu vou tomar água agora. E vários projetos. O por trás das câmeras que trabalha, então, né? Não é o Eduardo. Ah, é? Ah, tá, O entendi. Eduardo só fica lá, ó. Na frente das câmeras e por trás das câmeras que Não se tá trabalha. enganando, falei que não fazendo direito. Meu Deus. Gente, eu acho que o roteiro hoje... Eu acho que eu deveria ter continuado com o roteiro, né? Será que o pessoal tá gostando dessa entrevista hoje? Tá meio diferenciado. Tá diferenciada. Mas não era isso que vocês estavam conversando. Não. Vocês estavam conversando... Eles estão me enganando, pessoal. Vocês não têm noção. Não era isso que eles estavam falando. Eles estão enganando. Eles não responderam. Eles fugiram pelas beiradas. Não foi isso que aconteceu. Eu quero saber aquele papo lá da minha sala. Quem vai contar primeiro? A gente tá conversando na sala. Faça as E daí surgiu o papo do nada. Se eu tivesse algumas coisas pra fazer, eu faria tudo de novo. Posso fazer uma pergunta pros dois? Um vai responder, depois o outro responde. Se hoje fosse seu último dia de vida, o que você faria, Eduardo? Último dia de vida. Não pensei nisso aí. Você já pensou? O que eu faria, Flávio?
Olha, ele jogou a bola. Ele jogou a bola pro Flávio. Eu? Eu não sei. Eu não pensei nisso ainda. Ou você errado. Se meus pais estivessem do meu lado, eu abraçaria meus pais. E agradecer a Deus pelas oportunidades que ele me deu. Se hoje fosse meu último dia de vida, Flávio, o que eu faria era realmente agradecer a Deus por tudo que Ele me proporcionou e por tudo que eu vivi. Porque viver também é uma escolha. A gente escolhe. E daí, Eduardo? Você ainda vai ficar jogando a bola ou você vai responder? Eu não sei. Eu tô falando com sinceridade. Eu não sei. A Eduardo não quer aceitar que pode ter um último dia. Não é. É que não entendeu. Eu tenho tanta coisa pra botar aqui na tela ainda. Ah, então eu falei que ele não quer aceitar que seja o último dia. Ele quer fazer coisas na Terra. Era esse papo que tava rolando na minha sala, gente, ó. Que ele queria Mentira, fazer tá, as gente? coisas Mentira. Queriam fazer coisas ainda. O que vocês queriam fazer? Não vão responder? Ah, então eu vou voltar aqui pro meu roteiro. Vamos? Não sei se tá jogando a bola em mim. Você calma. E aí? Continue aí. Fale pro pessoal. Vamos falar um papo sério, papo real. Vamos Vamos. falar que fringe o coração. Vamos abrir o coração. Vamos falar a verdade. O sentimento. Vocês sentem, vocês têm sentimentos. E hoje estamos abrindo esse canal para vocês falarem dos sentimentos de vocês. Para que as pessoas entendam que as pessoas com deficiência têm coração. Elas têm sentimentos. E vocês escutam. Vocês têm ouvidos. O que a gente tava conversando na sala, eu vou dizer isso aqui pra você entender aí de casa que não é tão simples quando você vê as pessoas julgando você por aquilo que você não é. Isso eu falo realmente por mim. Isso que eu falo realmente por mim. pegando aqui. Porque as pessoas julgam de toda forma. As pessoas julgam sem conhecer. Não, Flávio? Verdade. As pessoas julgam quem você dizer um A e as pessoas vão julgar. Não é porque eu sou deficiente que eu não vou caber quem tá me julgando. Eu tenho um discernimento de espírito quando vem do alto. Eu sei que uma pessoa tá falando mal de mim. Eu sei quando a pessoa tá de tiração com a minha cara. Começa a coçar o cabelo. Começa a coçar aquilo que o Espírito Santo de Deus fala comigo. Quando a pessoa tá zoando. Quando uma pessoa está julgando. Não é nem. Então, eu quero dizer, não julgue quem você não conhece. E agora eu vou abrir meu coração de preto aberto aqui. As pessoas julgam por qualquer coisa. E vou passar a passagem pro Flávio. Não, Flávio? Você concorda com isso, Flávio? Concordo.
que você me diz sobre isso? Machuca, né? Dói e, que nem o Eduardo falou, às vezes a pessoa não precisa nem falar. Só o jeito de olhar, as atitudes. Nas pequenas coisas. Isso incomoda muito, assim. Às vezes dói. Muito. E você sente que às vezes você está sendo excluído. Então você entende que a sociedade é uma sociedade que exclui ou inclui? Pode falar. Você se sente incluído ou mais excluído? Eu vou dizer por mim. Calma. Tá. O Eduardo hoje tá com pressa. É mais excluído, né? Porque é muito... Eles julgam muito a gente pela capa. Às vezes a gente... É muito fácil julgar sem saber, que nem falam, você consegue fazer... Você é torto. Já falaram várias vezes, né? E às vezes não precisa nem... Tipo, eu andando no ônibus já ouvi isso várias vezes. Eu sabia que aquilo era pra mim. Assim. E várias vezes aconteceu em lugares públicos. E às vezes a gente tenta não... Eu, por mim, assim, eu tento às vezes evitar. Não falar, a pessoa não deve estar falando de mim, mas quando assim a pessoa insiste naquilo, dói muito, né? E é difícil às vezes viver na sociedade. Que tem muita gente que julga a gente sem saber o que a gente é capaz. E você assim, né, você tem uma experiência de amor, né? Falando, eu vou voltando aqui à questão da escolha da sua mãe, né? Uhum. Você tem uma experiência de amor. E ainda mesmo assim, porque eu, na verdade, eu não gosto muito de frisar essa parte da intolerância, dessa Sim. falta de respeito, desses comentários que a gente escuta mesmo, porque eu escuto alguns comentários em alguns locais que a gente vai. Final de semana, eu estava com um pessoal maravilhoso, que realmente tem empatia. Você vê que tem amor no que tá fazendo. E você vê que é diferente. Você sentir que você tá num lugar onde que tem empatia e num lugar onde você é... Porque eu não sou, né, não tenho a condição física de vocês, tipo laudo e tal, mas eu sou mãe e eu sofro, de certa forma, o preconceito. Certo? E por quê? Já teve, que a gente já sabe, a gente já viajou junto, né, Flávio? Sim. Em lugares que as pessoas estavam olhando a gente comer, né? A própria alimentação. Porque, com relação ao Eduardo, vou dar um exemplo, o Eduardo come o que mesmo, Eduardo? Hã? O que você usa pra comer? Colher. E não é todo lugar, Flávio, que você encontra a Entendo. colher disponível. Já E é uma comigo. coisa simples, é uma colher. As regras de etiqueta diz que tem que ser garfo. Mas e daí? A inclusão fica onde? Numa simples colher. Ou na falta de uma colher, Sim. né? E não é todo lugar que tem, né? Não é todo lugar que oferece. Apesar que nós tivemos um restaurante esse final de semana, né, Eduardo? Lá em Pinhais. Eduardo disse que estava com vontade de comer uma comida gaúcha. Daí a gente voltava do rapel, tava maravilhosa. Tava E gostoso. até, inclusive,
encontramos uns seguidores do Eduardo lá, tirou foto e tudo, depois a gente vai jogar na rede. E fomos muito bem atendidos e tinha colher, né, Eduardo? Mas não é todo lugar que tem colher, não é todo lugar que oferece a colher, gente. E era simples, só uma colher. Você só quer comer. Então, até por uma colher, às vezes a gente tem que chegar num lugar e pedir. Porque não é colocado à disposição uma colher. Então, assim, me chamou a atenção quando vocês dois conversavam, porque vocês estavam ali com o coração aberto falando das dificuldades de vocês. Então, assim, pra mim, amarrar um cadarço de tênis é mais fácil. Pra vocês, amarrar um cadarço de tênis, no caso do Eduardo ali, que eu convivo mais, ele demora mais. Ah, é normal, tá? Teu amigo também já demorou. Nós já demorou. Normal. Mas o que acontece? Normal mesmo. A sociedade tem pressa. A sociedade está com muita Verdade. pressa. As coisas estão correndo, estão indo, estão indo. E aonde nós entramos aí? Me conte. A gente vem, assim, mostrar que... eu vou usar um exemplo, assim, né? Que aconteceu comigo, assim, que eu aprendi, que a vida me ensinou. Que nem você falou, a sociedade é muito apressada, né? Ai, tem que ser agora, vamos, vamos. Eu, assim, eu demorei um bom tempo para aprender a ler, né? E eu tive muita dificuldade em aprender a ler, mas eu tava ali, insistindo. E às vezes eu, assim, olhava pra mim, olhava pros outros, aí eu chegava na minha mãe, chegava no meu pai, nos meus irmãos, falei, ele sabe ler, ele tem a minha idade, ele sabe ler. Por que ele sabe ler e eu não sei? E isso te machucava? Muito. Porque eu ficava me julgando muito. Eu tinha mania de me julgar. Eu falava, mãe, eu vim com... eu falava, mãe, eu vim com tanto defeito assim. Eu vim com tanta dificuldade e eu não queria... Assim, eu insistia em aprender. E aí que nem eu cheguei um tempo, insisti, fiz o que a minha mãe recomendou, né? Aí fiquei um tempo assim, insistindo. Aí eu comecei a ouvir bastante a palavra de Deus, né? E assim, quando eu comecei a ler a Bíblia, nossa, pra mim, assim, foi um milagre, né? Porque quando eu vi aquilo, eu já tava com uns 12, 13 anos de idade, assim. E quando eu tava me julgando bastante, eu tinha uns 10, assim, né? E quando eu vi, minha mãe falava, crê em Deus, que Ele vai te ajudar. E eu falava, mãe, não, eu vim com defeito. Eu ficava me julgando muito, eu me rebaixava na frente de todo mundo. Eu falava, mas eu não sou capaz. Mas você viu que hoje que Deus fala pra nós? Que nós somos filhos amados. Sim. Somos filhos amados de Deus. Sim, Ele me provou isso. Porque eu, assim, eu li a Bíblia, eu fiquei com orgulho, assim, de mim, né? Que foi uma coisa que eu aprendi, assim. E eu levei 3 semanas, demorei, mas consegui, assim, aprender a ler. E foi entre a Bíblia. Pra mim, assim, então, tipo,
Nessa parte, pra mim foi um choque. Eu falei assim, nossa. Aí eu confirmei assim, né? Deus existe, Deus tá aqui, ó. E ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus É a melhor coisa. é a melhor coisa. Verdade. É o melhor livro. No caminho certo. E é o melhor lugar pra você desabafar, né? Que É aquele que entende, né? é o único que entende a gente. Tirando as nossas mães. Tem horas que as mães também não entendem. Né, Flávia? Acho que o único que entende mesmo é Deus. As mães, elas entendem bastante, mas só que Chega um limite assim, ó. O que confunde mais é o pensamento, porque o pensamento não tem previsão de onde vem. É. como que é, Eduardo? Explica isso de novo aí que eu não entendi direito. Porque todos nós temos um pensamento, certo? Certo. E todos nós temos as experiências de Deus, certo? Certo. Agora, como a gente vive o Evangelho sem conhecer? Não vive, né? Não vive, né? Não vive sem crer. O que o Evangelho traz para nós é muita coisa. E eu vou dizer algo muito sério. Evangelho não é brincadeira. Amém. E tem muitos que estão brincando dentro do altar, dentro da igreja. É verdade? É que a obra de Deus, Eduardo, ela é maior do que quatro paredes. Quatro paredes. A obra de Deus, você vê ela se manifestando. Porque tem uma passagem na Bíblia que diz que o cego, quando enxerga, ele sai para fora. E o que é esse sair para fora? É buscar aqueles que estão perdidos e trazer para dentro. E nós que estamos dentro, não é que nós não temos que congregar, a gente congrega, porque a gente tem que agradecer e a gente tem que viver em comunhão com os irmãos. Sim. Então, a palavra, ela não é solta, ela não é isolada, ela entra num contexto. Então, alguns usam de versículos isolados, mas Deus, ele usa todos os filhos nos dons que tem. Uns têm dons, os dons do trabalho. Hoje eu falava que quando estamos apresentando no início do programa eu falei sobre essa questão. Quando apresentamos a Deus a gratidão, o nosso trabalho, como adoração, se vamos fazer uma comida adorando a Deus, se vamos trabalhar, limpar, fazer qualquer coisa adorando a Deus. A adoração a Deus, ela é algo que nasce dentro do nosso coração. E Deus, ele sonda o coração. E ele sabe quando você realmente está adorando Deus. Ele sabe quando você está adorando ele em pensamento, porque ele é o único que consegue decifrar os nossos pensamentos, o nosso olhar. Ele entende. Ele entende uma lágrima que a gente derrama. Então, Deus, ele é muito naquilo que a gente não consegue nem expressar para o outro. Deus, ele está em tudo. Ele está no ar que a gente respira. Então, Deus, ele escolheu vocês porque ele tem propósito. Ele escolheu a história do Flávio porque tem propósito. Quantas mães com filhos, me desculpe, né, Flávio? A gente, que você me conhece, sabe que eu tô falando aqui, pra gente ajudar mais pessoas. Mas quantas mães que pegam seus filhos normais e acabam jogando na lata de lixo, né? Que deixaram lá. Ou que pais que tá isso cumprindo. Pais jogando
de andares e outras coisas. Então, nós sabemos disso. Então, nós temos que ser gratos, né? Principalmente nessa questão, né, que a gente conhece bem. Porque hoje em dia, educar dá trabalho. Educar não é uma coisa fácil. Ter é fácil. É muito mais fácil ter do que cuidar. Tudo que é vivo e que você tem que cuidar, dá trabalho. Vai cuidar de uma plantinha, você tem que colocar água, senão ela morre. Né? Plantinhas lá em casa eu não posso ter. Aí, se você tem um animalzinho, se você não cuidar do animal, é maus tratos dos animais, tá maltratando, né? Então, assim, tudo que é vivo precisa de cuidado. E o ser humano, ele precisa ser amado, orientado, educado. Não é só pegar e dar comida. Dar comida, qualquer pessoa pode fazer. Agora, educar, criar, ensinar princípios, já é diferente, né? Então, a gente vê sobre isso. Mas o nós aqui, Eduardo, o que nós estamos falando sobre essa questão de limitação? Vocês têm uma limitação física. Tem um atraso no desenvolvimento. Mas isso não fez com que vocês desistissem dos sonhos. E hoje eu vejo 2 jovens que estão lutando, cada um no seu tempo, porque o Eduardo Moraes é mais velho do que o Flávio Eduardo. Por isso tem cabelo branco. E daí, o que acontece com isso? Que o Eduardo tá no tempo dele. E o Flávio tem que esperar o tempo dele também. Sim. Tem coisas que vai acontecer, tem coisas que é livramento. Amém. E a gente tem que entender também, né? Mas a gente tem que viver no nosso tempo. E a gente quer passar essa mensagem para as pessoas que estão aí. Mães, que às vezes o filho... Eu escutei esse testemunho no final de semana. Eu vou ser a única pessoa que não vou deixar de acreditar no meu filho. Ele usa a cadeira de roda, mas ele quer ser tal coisa. Eu fico olhando, fico pensando. E ele fala, vou conseguir, mãe. E eu falei pra ela, acredite mesmo. Porque se ele falou que vai conseguir, ele tá crendo. Então, temos que incentivar a fé. Porque Deus age na nossa fé. Se a gente tiver fé, Deus pode fazer. Então, assim, se tem 10 anos, tem um sonho, mãe acredita nos sonhos. Todas as mães que eu conheço, que são mães mesmo, assim, porque tem mães, uma porcentagem mínima de não mães, se é que eu me expressei bem, né? Que não acredita. E a mãe, ela quer sempre o melhor pro filho. Quando a mãe fala não, é porque ela já tá vendo lá da frente. E dificilmente uma mãe erra, né? Ela tem uma conexão com Deus que dificilmente ela erra. É. Tô errada? Não. Tem muita experiência. Né, Eduardo? Eu também. Muita experiência. Parece que a mãe sabe o que tá acontecendo lá no futuro e a gente nem sabe ainda. É verdade. Eu também. É igual o que a mãe tava falando aqui. Pessoa que não entende o processo não vai entender. É igual quando uma pessoa que tem limitação e a pessoa que não tem limitação. É, mas só precisa É ter um pouquinho de diferente. amor à vida, Calma né? aí, que
Não entendeu minha... Não, entendi isso. Eu tô falando que tem que ter um pouquinho amor à vida. Porque sabe o que acontece? Que eu percebo com algumas pessoas que elas não têm medo do perigo. Eu não tenho medo do perigo. Eu não. Você também, Flávio? Não tem medo do perigo? Não tem. Ah, o Flávio já tem medo do Eu perigo. não tenho. Eu já sou jamais... Não tem medo, Flávio. Tem gente... Não é só o Eduardo, não, mas tem mais pessoas que não têm medo do perigo. Então tem que ter uma Tem que noçãozinha ser também. meio a meio. Tem que ter uma Eu noção. tenho meio. Não pode não ter noção Mas tem que ter discernimento de espírito, né? É. Ah, não, isso tem que ter, Aí, né? assim, ó, eu não tenho medo do perigo, mas Deus, tá certo isso? Né? Porque daí a gente faz uma balança aí. O que mais que vocês querem compartilhar comigo aí? Vai, Flávio, o que você quer compartilhar comigo? Que você... Abra seu coração. Abra seu coração sobre superação. Superação. Eu... Você acha que o seu CID limita você? Ou fortalece você? Ah, Eu já tenho a minha resposta. não. Eu acho que... na minha visão, assim, pra mim é um CID só. Parabéns. Sendo sincero. Eu consigo fazer muitas coisas. Muitas. Eu só demoro, que nem você falou, comentou. A gente demora um pouco. Mas não é o CID que vai falar da gente, que ele vai, ele não consegue tal coisa por causa do CID, não. Um laudo, né? Só um papel. Mas você sabia que o carro também, né? Tem uns laudos. E o carro anda, né? E vai pra muito lugar. Verdade. Que comparação que eu fiz, né? Gente do céu, de onde que eu tirei isso? Vocês dois, ó. Esses dois hoje me fizeram sair do roteiro. Somos dupla, né, Eduardo? Somos dupla. Não, Somos dupla. Gente do céu. E você, Eduardo? eu acho Ele te limita? limita em alguma coisa. Limita em alguma coisa, mas também algumas coisas eu sei que eu não posso fazer. O que que você não pode fazer que você sabe? Aí a mãe sabe. Não, A mãe sabe jogar a na mãe calça da sabe. A pessoa tem a chance de falar e daí ela fala assim, a mãe sabe. Viu? A gente sabe tudo, né, Noélia? Tudo. As mães são as professoras. O pessoal lá de casa não sabe o que que é. Então o pessoal quer saber o que que a mãe sabe, né? Vamos compartilhar com o pessoal de casa. O que que é que a mãe sabe? Tipo, qual que é o... A mãe sabe. pra cair no roteiro? É pra cair no roteiro, então. Não, a roteiro é uma coisa. Agora a pergunta que eu fiz não é pra sair dela. Tá, vai. Qual que é a pergunta, meu? Eu já que aqui... Da alimentação. que mesmo. Se você é da alimentação, né? Não foi da alimentação? Você se sente limitado, Eduardo? Limitado, sim. Por que em limitado? alguma coisa. O que que é limite pra você? Tipo, o meu laudo. O meu laudo é G83. Tá, e o que que ele te limita? Limita em andar sozinho. Hum. Limita eu
a fazer coisas sozinho. Mas tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Não, eu tô te entendendo. É verdade o que eu tô falando. Mas você fica sem fazer coisas porque você não pode fazer sozinho? Porque Ou a rede de apoio tá dando conta? a rede de apoio não tá ainda com. Olha, a rede de apoio. A rede de apoio tá sendo dispensada hoje. Não tá dando conta. Vamos ter que trocar a rede de apoio por gente mais novas. Eu sou uma das que serei trocada. Vocês escutaram, né? Ao vivo, no programa Por Trás das Câmeras com o Eduardo Moraes. Estou sendo colocada à disposição para ser voluntária agora em algum rapel, inclusive. Em alguma corrida, inclusive, porque o Eduardo não precisa mais de mim, porque eu não tô dando conta dele. Não dá conta do trabalho, né? Não, eu tô dando conta. Tem comida em casa, como eu não tô dando conta? Não é verdade, Flávio? Sim. E Flávio, e você? Hoje, o que você me fala que você não consegue fazer, que você gostaria de fazer? Correr, né? Correr? Sim. Ah, então eu vou ter que apresentar mais um amigo parceiro para você fazer corrida inclusiva. Você pode correr. Mas é bem limitado, né? Correr, assim, o que eu queria é... Tipo... Antes eu não tinha medo de cair, né? É uma coisa que eu tenho muito medo, assim. E a minha doença, ela... Nessa parte, ela, pra mim, assim, me limitou bastante, né? Porque bastante coisa eu não consigo fazer, tipo, subir escada. Eu preciso ter... Antes eu conseguia subir escada que nem um macaco. Corria pra cima, pra baixo. Você sabe, né? E pra mim, assim, limitou bastante. Hoje eu tenho medo, às vezes, de andar sozinho, né? Ainda falo, às vezes eu falo, mãe, eu vou pra escola sozinho. Mas eu vou, assim, com o coração... Eu vou com o coração na mão, assim, né? Eu tenho bastante sabe. medo. Mas... Sendo... Às vezes eu tento... olho assim e falo, ai... É difícil. Principalmente tem lugar que não tem o preparo, né? Que a gente precisava ter. Mas... Pra mim... Então, Flávio, eu vou te fazer uma pergunta sobre o seu currículo. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Lá vem. Lá vem. Porque a pessoa é tão limitada, mas ela participa de tantas coisas. Ela dá o trabalho o ano inteiro, né? É sábado, é domingo, é feriado. Às vezes, né? É férias que não chega nunca. Você dança, Flávio? Danço. Aonde você dança? Na companhia de Cia de Dança Guerreiros. E aonde eles se apresentam, geralmente? Olha, de cabeça agora deu branco, tá, gente? Deu branco. Pede ajuda pro universitário? Vamos lá, amigo. Eu ajudei teu amigo que deu um branco aqui nele agora. Quais foram os teatros que vocês já se apresentaram? Os dois, porque os dois se apresentam nos teatros, gente. O que eu sei No sempre... Teatro Guairão. Verdade. No Teatro Guairão. Guairão. Positivo também. Teatro Positivo. O Teatro Fernando Montenegro. Também, mais um. E tem mais um ainda que... O Tem mais dois, na verdade. O Guairinha conta também, né? Sim. FH2.
Teatro Positivo. Ah, participam do FH2. E esse ano vai ter de novo. É em julho ou em junho? Lá, vamos lá, tá mexendo os corpinhos. É massa. Que mais? Pô, tenho... Teatro Londrina, né? Isso. Ou é Teatro Não, Londrina? Teatro Londrina não dançou. Maringá? Não. Sim. Foi o primeiro teatro. É o Londrina, se eu tô enganada? É Londrina? Teatro Londrina, é o primeiro teatro. Você tinha, acho que, Eu não lembro. 9 anos. O Flávio não dançou nesse, acho que, né? Não, Entrou depois. entrei depois. Mas você dançou. Ah, e lá no Rio Grande do Sul. Vocês já viajaram pra fora? Já. Já. De avião? Sim. Sim. Com maior medo, mas sim. Eu não. E vocês já foram pra outras cidades aqui da região, próximos à região nossa aqui? A gente já dançou aqui em Araucária. Dançaram no teatro em Araucária. Olha, você esqueceu desse. Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Pronto, agora. São Paulo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Porto Alegre, Nova Petrópolis. pouca cidade. E a comida de lá é boa. Comida da onde, Eduardo? Do gaúcho. Dos gaúchos, Ah, Rio é. Grande do Sul. Ó, gaúcho, se tiver algum gaúcho assistindo, o Eduardo gosta das comidas gaúchas, tá? Tanto é que ele pediu pra comer uma comida gaúcha. Mas é só, né? Então, olha quanta coisa que esse povo faz e eles me dizem que se eles não tivessem limitação, eles poderiam fazer mais coisas. Pessoal, o que eu quero passar com essa entrevista para vocês é que viver é escolha. Realmente, viver é uma escolha. As limitações, deficiência, doença, depressão, o que for que você estiver passando na sua vida. Esses meninos, eles fazem parte de projetos. Projetos onde pessoas voluntárias criaram para incluir. E são trabalhos, como eu disse, voluntários, que incluíram eles, passaram segurança, ajudaram eles no desenvolvimento, ajudaram eles, né, ter esses pensamentos. Às vezes acontece, a gente fica triste, né? Eu acho que foi o momento de vocês dois ali, estavam conversando, estavam meio nessa conversa, que eu peguei lá os dois, né, murmurando um pouquinho. E o porquê a gente traz isso? Porque às vezes você não vê saída, você não tá vendo saída. Você recebeu um diagnóstico, você recebeu lá um laudo e você não vê saída. Há 27 anos atrás eu recebi um diagnóstico e pensei que não tinha saída. A Noélia, há 20 anos atrás, recebeu um diagnóstico e achou que não tinha saída. Mas 27 anos depois eu estou aqui para te dizer que sempre tem uma saída. Amém. E essa saída realmente é a fé que sustenta. Essa fé inabalável, essa persistência, porque quando eu não sei, eu vou persistindo até que eu aprendo. E essa constância de querer aprender, de querer sair do lugar, faz com que nós nos transformamos. A gente fez aqui hoje o Por Trás das Câmeras num tom de brincadeira, mas com muita verdade, porque é sentimento. É sentimento, é escolha, é nascimento, é escolha de ser escolhido, é escolha de ser amado, de amar. Porque ele também escolheu amar a Noélia. Flávio escolheu amar a Noélia. E quando há esse amor recíproco, essa vontade, as coisas elas andam, elas
fazem acontecer. Então, a gente quer deixar que, se você escolheu alguém, não desista. Continue cuidando. Então, continue cuidando, veja qual que é o propósito de Deus, se você escolheu. E você que Deus te deu de presente um filho, e você não sabe como, né, que vai ser, filho nenhum vem com manual de instrução. A gente aprende todos os dias. E não é fácil educar. Hoje está sendo fácil você dar uma tela, um celular na mão e deixar que a tela ensine. Só que aí que mora o grande perigo. Muitos laudos estão sendo confundidos com excesso de telas, jogos, porque as crianças estão acessando muito cedo e é a fase de formação. 0 a 7 anos é uma fase muito importante, que nós precisamos cuidar do que eles estão vendo, do que eles estão assistindo, do que eles estão chegando até eles. Eu falo isso com propriedade porque o Eduardo, por exemplo, que precisou de estímulo de 0 a 7 anos, eu sei que foi fundamental esse estímulo que ele teve de 0 a 7 anos. Porque hoje fez diferença na vida dele. Então, que educar dá trabalho, nós sabemos. Então, vamos continuar tendo esse trabalho e para poder seguir, né? Seguir nessa vida, fazendo aquilo que Deus confiou para nós, que é educar, que é cuidar daquilo que Deus entregou, porque Deus vai cobrar da gente os nossos dons. E Ele vai cobrar esses dons, porque Ele deu e Ele vai cobrar esses talentos que Ele entregou em nossas mãos. Ele vai cobrar esses talentos. E o Por Trás das Câmeras é isso, trazer vivência, é trazer a realidade, é mostrar que existe sim lugares que não têm filhos com deficiência, mas que estão fazendo um trabalho, que estão ajudando em busca de uma inclusão de verdade. Está incluindo pessoas, está valorizando pessoas. E eles agora já estão podendo contar o que é isso, o que é viver isso. Se esses grupos não existissem, seria mais difícil eles ter vivido essas experiências. Porque como eles mesmo contaram aqui, as limitações deles precisam de rede de apoio. Eles não conseguem fazer muitas coisas sozinho. E você que consegue fazer coisas sozinho, o que está fazendo com a sua vida? Você está agradecendo ou você está murmurando? Então vamos ser mais gratos pelos nossos braços, pelas nossas pernas, por poder andar sozinho, por poder comer sozinho, porque tem pessoas que nem podem comer sozinhos. Então vamos agradecer. Flávia, faz um fechamento do programa assim para você, o que você queira, deixar uma reflexão. Eu vou, assim, falar sobre a minha idade, né? Os jovens. Assim, eu vejo isso muito na escola. Não valorize. Valorize quem tá do seu lado. Porque às vezes é difícil. Que nem a gente tinha comentado, às vezes ouvir não, muito não, não faça isso porque você não vai, eu faço porque eu sou adolescente, eu tô chegando, vou virar adulto, eu faço o que o bem quer entender. Eu me mando. Ou filho que quer passar por cima do pai. Quer se achar melhor do que o pai. Quer mostrar,
eu tô virando adulto, não quero, a partir de hoje eu vou fazer o que eu quero, bem na hora que eu quero, você não manda em mim. E quando o pai vai falar não, o filho não aceita. E eu, sendo sincero, eu já vi vários não na minha vida. Só que hoje, em dia, eu agradeço esses não. Muito. Porque vários, os não que eu já ouvi, eu não queria acreditar na minha mãe. Eu já fiquei contra a minha mãe. Eu sei como é. Só que hoje eu vejo, pô, se ela falou aquele não, se ela falou que não era pra mim ter feito daquela forma, eu vi o que ia acontecer comigo se eu não ouvisse o não da minha mãe. Então eu falo pra todos, valorize a mãe, porque não é todo o tempo que ela vai estar do seu lado. E sempre, às vezes ouvir um não, que nem você comentou, né? O não às vezes é um milagre de Deus. Ele está protegendo você. E principalmente da mãe. E eu vi isso esses dias atrás no meu colégio, assim, até doeu em mim, né? Uma mãe de um amigo meu, eu vindo assim, a mãe mal feliz, vindo buscar o filho, e o jeito que ele tratou ela, assim, xingou ela de várias palavras, assim, né, feia. Pra mim, tipo, isso doeu, porque, pô, Deus tá dando uma mãe incrível, uma mãe que, olha, eu vi a mãe dele várias vezes correndo atrás, né, de várias coisas, que nem a minha. Eu já fiz muitas coisas erradas, já errei. Só que, graças a Deus, assim, que nem falam, né, com o erro a gente aprende. E eu aprendi que, às vezes, eu tive um limite na minha vida, que minha mãe foi me dar o celular só com 10, 9 anos, por aí, né? E eu tinha limite. Tipo, eu tinha meia hora pra mexer no celular, o resto eu pegava, estudava ou eu brincava. Mas celular, a minha mãe, tipo, ela me dava limite. Eu fui indo. E, pra mim, isso não fez mal nenhum. Sendo sincero. Tem tempo, né, Flávio? A vida da gente, ela tem um tempo, né? Sim. E olha, eu agradeço muito por esse tempo, assim, sabe? Por essas coisas que a minha mãe me deixou de castigo. Porque eu vi uma reflexão que eu vi. Eu agradeço a minha mãe por esses castigos. Por quê, Maria? Porque senão eu seria revoltado no mundo. Eu ia querer bater. Então você acha assim que a criança com deficiência, ela precisa ter, os pais precisam ensinar limites? Ou você acha que o pai tem que dar tudo na mão? Não, o pai tem que dar limite. Eu já concordo já. Que nem todo pai ele precisa dar. Verdade. Pessoa que tem limite, eu tive vários limites. E vocês acreditam que os limites... Ensinaram a gente a ser mais maduro. Então, crianças com deficiência precisam de limites também. De limite. Sim. Igual qualquer criança. Igual qualquer criança. É igual dar um brinquedo pra criança brincar
E a criança não quer brincar, a criança quer ficar no celular. Isso aí tá errado. Eu acho errado. Dar um celular na mão da criança, a criança vem bater em você. Errado. Errado tá o pai que Não, e hoje, dá o celular na mão da criança. hoje em dia, que nem o Edu falou, hoje em dia, assim, em geral, né, que eu vejo muito, assim, hoje em dia, eles estão, pra distrair, tipo, os pais, tá nervoso com tal coisa, tem coisa de trabalho pra fazer, eles dão o celular. Mas não é bom. Não. Não é bom, Maria. Não é bom? Podiam brincar. Eu mesmo tive celular com 15 anos. 15 O anos. primeiro celular. Ah, mas é que aquele tempo não tinha tecnologia de hoje. Não tá certo, tem que dar desde que Meu primeiro nasce. celular foi com 15. Eu achei que Eu tinha que aprendi- nascer, eu achei que no lugar da mamadeira era o Com celular. 9 anos. Tô sendo irônica, né? Brincadeira. Eu aprendi a mexer no computador com 9 anos. Ah, não, mas eu agradeço assim, a minha mãe. Então agora, Por ela ter deixado eu sem celular um tempo. então agora, Flávio, vamos fazer o fechamento do programa. Eu quero que você me fale. Se deixa uma mensagem para as pessoas que têm um coração voltado para adoção. Ai, ai, ai. Nossa. Caraca. Você incentiva a adoção ou não? Incentivo. O que você diz para quem hoje está pensando em adotar uma criança? É difícil. Sendo sincero, essa daí dói. Nossa. Não corra atrás. Que ser assim, a pessoa tem que correr, ela tem que, eu quero aquilo, eu quero fazer, eu quero adotar. Mesmo que hoje outra pessoa chegue em você e fale, você vai adotar uma criança com deficiência, não esteja vergonha por ela ter deficiência. Ela que tem a deficiência, a criança, ela pode ensinar muita coisa. Muita coisa. A mãe vai aprender, ela e a criança vai aprender juntos. Então, se você for adotar uma criança que tem dificuldades, limite, não desista. Corra atrás. Porque aquilo ali pode ser um ensinamento. E não ter vergonha. Ter orgulho. Ter orgulho de si mesmo. Muito obrigado por você ter. Eu sei que era um tema dolorido assim para você. Então eu agradeço. Sigam as redes sociais do Flávio. Ele tem Instagram, ele tem Facebook. Então sigam as redes sociais. Fala a sua rede social aí, Flávio. Meu Facebook é Flávio Eduardo da Silva Rosa Pedro. O Instagram também. Sigam o Dudu. Como que é o seu, Dudu? Eduardo Henrique, _ MC. E o Por Trás das Câmeras oficial no YouTube. E no Instagram. Por Trás das Câmeras E a oficial. Melody também. Calma! Ainda já nem ia falar. E, claro, não esqueçam, nossa parceira, mais do que parceira, nosso amigo Marcos, Pastor Marcos. Sigam a Melody
nas redes sociais da Melody. Compartilhem. E nós esperamos na próxima terça-feira vocês aqui para uma outra entrevista. E eu quero deixar aqui agora uma oração. Vou fazer uma oração. E daí a gente vai estar encerrando pra gente ir pra casa e liberar o pastor, né? Que, gente, ele tá ali cansado, trabalhou o dia inteiro. Minha equipe maravilhosa que tá aqui também, né? Por trás das câmeras, cansado, trabalhou o dia inteiro também. A Noélia, mãe do Flávio, tá ali. Então, gratidão a todos vocês, porque nós sabemos que o dia foi cansativo. E você, claro, que está em casa, que está nos ouvindo, que mandou mensagem. E que Deus alcance a vida de vocês. Então, nesse momento, vamos estar orando. Senhor, muito obrigado por o Senhor ter proporcionado essa noite. Por o Senhor estar conosco, por o Senhor ter se feito presente, Senhor. Pai, nós te agradecemos por cada mensagem, por cada, Senhor, pedido de oração, Senhor. Que o Senhor vai ao encontro, Senhor, das vidas, Pai querido, que estão aflitas, abatidas, que não sabem o que fazer, Senhor. Mas que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, fazer o seu mover em cada vida, em cada família, em cada pai querido, em cada mãezinha, em cada mulher, Pai querido. Esse mês tão especial, um mês a qual, Senhor, é comemorado o Dia da Mulher. Pai querido, que o Senhor alcance essas mulheres, que o Senhor, Pai querido, trabalhe, Senhor, na mente, mostrando a elas os valores que elas têm, Senhor. Que as mulheres a qual são faladas na Bíblia, Senhor, mas que hoje, nos dias atuais, elas são mulheres preciosas e amadas pelo Senhor. Elas são mulheres escolhidas para fazer história e transformar vidas, Pai. Que cada uma venha entender o seu propósito, Pai querido, aqui nessa terra. Pai, porque quando sabemos qual é o nosso propósito, Pai, fica mais fácil a nossa caminhada. Pai, então nós te pedimos e te agradecemos por ter feito parte, Senhor, essa família, o Flávio, a mãe do Flávio, a Noélia, Senhor. Pai querido, por eles estarem aqui compartilhando a história, compartilhando a vivência, Senhor. Pai querido, que cada filho adotado, Senhor, sinta amado, sinta o quanto foi amado e escolhido, Senhor. Pai, que não seja só na vida do Flávio, mas aqueles que estão assistindo o programa nesse momento. Pai querido, que se ainda sente dor, Pai, pelo fato de, Senhor, meu Deus, de ter sido colocado para adoção, que ele venha entender que teve ato de amor, que ele foi escolhido e que ele precisa estar liberando perdão para que sua vida seja cada vez mais abençoada, Pai querido. Pai querido, que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Senhor, cada família, Pai querido, que decidiu, Senhor, que escolheu adotar. Pai, que o Senhor venha, Senhor, também trabalhar nas nossas vidas, Pai querido. Pai querido, para que nós venhamos, Senhor, entender, Senhor, todo esse trabalho que o Senhor fez, que o Senhor está fazendo através das nossas vidas, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos por mais um dia aqui na terça-feira, Senhor. Pai querido, e que os próximos programas sejam direcionados, assim como esse de hoje, por ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.